Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho por meio desse vídeo responder uma pergunta de um irmão acerca do dízimo, né? E a pergunta dele é o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: o dízimo, ele é voluntário ou ele é uma ordenança? Certo? É voluntário ou é uma ordenança bíblica? Certo? E aí, eu fui para as escrituras e resolvi gravar esse vídeo para que sirva aí a resposta aí, sirva aí para todos os irmãos que estiverem assistindo, tá bom? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: o dízimo do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento, certo? O primeiro dízimo ele foi dado na Bíblia por Abraão ao sacerdote Melquisedeque, está lá no capítulo 14, versículo 20 de Gênesis, certo? E depois ele foi introduzido à lei, certo? E depois é que ele foi, Jacó deu dízimo, certo? Aí quando chega lá na lei é que Deus introduz, né, para Israel o dízimo, certo? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus combatendo algumas atitudes incoerentes dos escribas e fariseus que se encontram em Mateus 23, 23. É um texto bem conhecido, né, irmãos? Dos amados, Mateus 23, 23, onde Jesus ele bate de frente à hipocrisia daqueles homens. E ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele abordou vários pontos negativos dos judeus, mas Jesus ele nunca falou contra o dízimo. É certo que o dízimo, no judaísmo, era como se fosse, vamos colocar assim, um imposto. Era como se fosse um imposto. Vamos dizer assim, tem o IPTU, né, que a gente paga. Você é obrigado a pagar aquele valor, né, para o Estado, né, que é o valor da propriedade que você usa, certo? Aquilo ali é um imposto. Então, quando Malaquias ele fala, vocês estão roubando a Deus, ou seja, vocês estão, se eu deixar de pagar o imposto, eu estou roubando o Estado, certo? Então, o dízimo para Israel, para os judeus, era como se fosse um imposto, entendeu? Quando Jesus vem no Novo Testamento, certo? Nós não encontramos nenhum texto na Bíblia que fale contra o dízimo. Você não vai encontrar nas Escrituras nenhuma regra normativa que substitua o dízimo. Não tem. Aí você pode dizer, não, tem sim. As ofertas, não. Quando você vai para as ofertas ali, por exemplo, Romanos 15, 26, os macedônios ali se juntando para fazer uma oferta, para ajudar os irmãos, ali era uma oferta voluntária, né? E era uma coisa de momento, na hora de uma necessidade. Assim como lá em 1 Timóteo 5 também, quando Paulo fala para Timóteo na questão de dar ajuda, de socorrer as viúvas. Eram ofertas, como é que eu posso dizer? De momento, de necessidade. A igreja se juntava naquele momento, o irmão está passando por uma luta, junta-se a igreja e vamos ajudar o irmão com a oferta.
Aquilo não era uma regra normativa que substituiu o dízimo de maneira nenhuma. Você vai encontrar Paulo falando contra a circuncisão, porque tem pessoas que falam assim, não, mas se for para pagar o dízimo, nós vamos ter que também circuncidar nossos filhos, porque os dízimos eram dos judeus. Jesus lá em Mateus 23, 23 estava falando para os judeus, certo? Estava falando para os judeus, entendeu? Só que Jesus ele não fala contra o dízimo, ele favorece, né, o pagamento do dízimo, ele favorece essa ordenança, né, que os judeus tinham, que era uma regra que era como se fosse um imposto para o judeu. Só que o judeu, ele como Jesus reclama, né, vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã, mas rejeitam o juízo, a misericórdia e a fé. Faça essas coisas, mas não rejeite aquelas. Ou seja, não adianta você dar o dízimo se você não cumprir, não for uma pessoa, um homem de Deus. Não ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa... Certo? Então Jesus estava combatendo a hipocrisia deles e não a questão do dízimo. Certo? Você vai no Novo Testamento, você não encontra nenhum texto que fale contra o dízimo, de maneira nenhuma, irmão. Você pode procurar, não existe. Você não vai, e você não vai encontrar nenhuma regra normativa que substitua o dízimo, de maneira nenhuma. Você não vê Paulo falando contra o dízimo. Você vê Paulo falando contra a aliança, contra o sábado, a questão da guarda do sábado, a questão... o próprio Jesus falou, né? A questão da circuncisão, né? Que era um pacto judaico, né? Na época da lei. Mas contra o dízimo não, porque o dízimo ele vem antes da lei. Ele vem lá de Gênesis. Então o dízimo, ele vai passando de fases em fases. Ele era antes da lei, foi introduzido na lei e continua até hoje. Você quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 7, versículo 17. Olha só o que diz. Hebreus 7, 17. Para a gente fechar aqui, né? Um argumento que tem lógica e que dá para a gente aceitar, entendeu? Sem nenhuma objeção. Hebreus 7, 17 diz o seguinte: porque dele assim se testifica, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, Jesus ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu? Não é segundo a ordem de Abraão, que Abraão foi, né, do período da lei. É segundo a ordem de Melquisedeque, é antes da lei. E se Melquisedeque recebeu o dízimo, não precisa mais falar mais nada, né? Se Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque recebeu o dízimo antes da lei, já no começo, entendeu? Então a igreja também tem essa obrigação. Agora a questão é o diferencial do dízimo de hoje para o dízimo do Antigo Testamento é que o dízimo de hoje, ele não é um imposto, entendeu? Ele é voluntário. Eu não posso abrir minha boca e dizer, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, de maneira nenhuma. Ele é voluntário, assim como as ofertas. Esse é o diferencial, certo? Porque na nova aliança, na dispensação da graça, tudo que você faz tem que ser voluntariamente e com amor, entendeu? Se você sente de Deus e dá uma oferta abençoada a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, faça isso,
Mas faça com amor, não faça para querer se aparecer ou com peso no coração. Não, faça com amor. Se você é um dizimista, faça com amor. Aliás, deixa eu falar aqui para você. O verdadeiro cristão que é salvo em Cristo Jesus, ele entende essas coisas. E tudo que ele faz com amor. Ele entende que o dízimo hoje não é como o dízimo da lei, que era o imposto. Ele entende que o dízimo hoje é algo que, uma atitude de agradecimento por algo que ele já recebeu. Entendeu? Algo que ele já recebeu. Tem pastores que pregam, deu dízimo e Deus vai te abençoar. Não, irmão, você está dando dízimo porque você já foi abençoado. Você está devolvendo a ele aquilo que ele já te deu. Entendeu? Nunca faça isso querendo nada em troca, porque o dízimo não é um trocadilho. Assim, eu vou te abençoar, mas você tem que abrir as portas. Não, as portas já foram abertas. Independente da quantidade do que você está dando, do que você está ganhando. Deus não te abençoa pela quantidade, Deus te abençoa pelo que você é diante dele. Você pode ser abençoado ganhando R$1.000 por mês, você pode ser abençoado ganhando 10 mil reais por mês. Entendeu? Porque você é um administrador das coisas de Deus. E é Ele que coloca nas tuas mãos a quantidade que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. As portas são Ele quem abre e são Ele que fecha. Entendeu? Então o dízimo não é algo para você dizer, eu estou dando dízimo para Deus me abençoar. Não, eu estou dando dízimo porque o Senhor já me abençoou. Ou seja, Senhor, eu estou sendo tomando uma atitude de agradecimento. Eu estou sendo grato por aquilo que o Senhor já me fez, assim como nas ofertas. Entendeu? Mas as pessoas, por não lerem a Bíblia, fazem maior confusão. Então, como que a gente tem que pensar? Se não existe uma regra normativa que substitui o dízimo, e Jesus nunca falou contra o dízimo, nem o apóstolo Paulo, você não vê no Novo Testamento ninguém falando contra o dízimo, por que eu vou me levantar e dizer, não, o dízimo não é bíblico para a igreja nos dias atuais? Se eu tenho até um texto aqui que fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebeu o dízimo já lá no começo, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Então eu só tenho argumentação para afirmar que o dízimo ele é bíblico para a igreja nos dias atuais. Amém? Então esse é o meu ponto de vista, é a forma que eu penso, que eu acredito ser mais coerente com todo o contexto bíblico. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e fiquem todos na paz de Jesus. Um abraço.